meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Toda quinta-feira estamos aqui às 21 horas. Esse programa que tem sido uma bênção, tem edificado muitas pessoas. Às vezes, quando eu vou pregar em outra igreja, as pessoas dizem que estão sendo abençoadas. E que privilégio você estar aí para participar com a gente, para assistir. Se ajeita aí, que o programa hoje está uma bênção. Mas, não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Vamos convidar mais pessoas. Vamos lá, primeiro quadro do nosso podcast. Meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro bacana. Toda semana estamos aqui com um convidado especial, tratando de vários assuntos, mas sempre no final, glorificando o nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos aqui o privilégio e a honra de receber a minha irmã em Cristo, a nossa irmã Camila, ela que é administradora do Instagram aqui da igreja. Camila, aperta minha mão aqui. A Camila já é figurinha conhecida aqui da TV Ágape. Vou deixar que ela cumprimente vocês até a gente falar do assunto aqui de hoje. Camila, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Um lugar diferente hoje, né, pastor? Normalmente a gente está do lado daí, entrevistando os irmãos. Fico muito grata pelo convite, muito honrada, e espero que esse bate-papo seja, principalmente para a gente honrar e glorificar o nome do Senhor. E nós estamos com saudade da Camila aqui de novo, com o quadro da entrevista, essas coisas. Camila, Em breve. Está fazendo falta para nós. Estamos voltando. Manda um abraço para o Iverson. O Iverson é fera. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza absoluta que vai agregar a você. Vamos falar um pouquinho sobre rede social. Hoje a gente sabe que praticamente uns 80% da população, todos eles têm acesso à rede social, seja Instagram, WhatsApp, não importa. Mas hoje é quase impossível você encontrar uma pessoa que não tem acesso a isso. Mas a rede social, ela tem seus lados positivos, mas ela também tem os lados negativos, né? E hoje a Camila vai falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Como eu disse, ela gerencia o Instagram aqui da igreja. E a Camila, então, ela tem bagagem para nos ensinar sobre isso. Camila, na sua visão, né, vamos falar primeiro sobre os pontos positivos da rede social. Depois a gente fala um pouquinho do lado negativo, mas como que você enxerga de forma positiva a rede social? Pastor, hoje a rede social ela é unânime, né? Tanto do nosso lado profissional e trazendo para nós aqui cristãos, né? Eu vejo muito que os ministérios estão muito mais presentes na rede social. Os pontos positivos, né? Eu acho que unânime e alcance, né? Hoje você posta um vídeo e com poucos minutos você já alcançou ali 1000 pessoas, né? São pessoas de públicos diferentes, você atinge idades diferentes. Uma vez eu vi um comparativo de pessoas que entregavam folhetos, né? E aí foi das mentorias que eu fiz. E o rapaz falava assim, se você entrega um folheto na porta de uma loja ali, você vai andar 4, 5 quadras em meia hora, isso jamais vai ter o mesmo resultado do que um vídeo que você posta e alcança várias pessoas. Então eu creio que um dos principais pontos positivos da rede social é esse alcance, dar voz hoje a muitas pessoas, né, pastor? Deixa eu só te interromper um minutinho em relação a esse tópico aí, Camila. Antigamente, quando a gente ia fazer um evento aqui da igreja, um aniversário, a gente mandava fazer cartaz, mandava para a gráfica, aí alguém montava e ficava pronto depois de uns 10 dias, aí tinha que espalhar. Você tocando nesse assunto, eu não me recordo o último evento que eu fiz aqui na igreja que eu mandei fazer um panfleto. Não tinha nem me atentado a isso. Hoje vai fazer um evento, você faz um banner, já joga nas redes sociais, tamanho o alcance. Em minutos você já teve um alcance muito maior do que isso aí. Então eu creio que esse é um dos lados positivos. E eu acho que para nós cristãos, do lado muito positivo é a gente levar a palavra do Senhor através da rede social. Porque muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito com cultos. Eu, por exemplo, já tive algumas experiências de repostar parte dos nossos cultos aqui no Instagram e as pessoas falam, nossa, eu não imaginava que era assim. É verdade. Porque às vezes não quer vir, principalmente a igreja evangélica. Tem gente que tem até medo de igreja evangélica, né, pastor? Eu não sei o que vai acontecer. Nunca pisou, mas tem medo, né? Não sabe nem como é que é. Não tem medo no mundo, né? Ficar lá. Mas tem medo de vir na igreja. Eu nunca imaginei que era assim, que era a palavra.
Então, para nós cristãos, a rede social tem sido um grande aliado, né, pastor? E os perigos, como que você... Agora vamos para os perigos. Quais os pontos negativos também da rede social? Só um acréscimo também, Camilo. O que eu acho um ponto muito positivo também na rede social é te aproximar de quem está longe. Por exemplo, teve pessoas que estudavam comigo que há muitos anos que eu não via, através da rede social. Eu me encontrei, hoje a gente tem um certo acesso. Se me permite lembrar, eu acho que uma vez a gente estava até junto, um rapaz que foi da China, que te mandou mensagem que tinha chegado a pregação. De longe. Do outro lado do mundo. Isso então, aí. Então ela conecta as pessoas. Aproxima, né? Tem esse lado positivo também. Mas e agora o lado negativo? Então, pastor, o negativo vai ser até perto disso. A internet, ela aproxima muitas vezes as pessoas que estão longe, mas afasta as que estão perto, né? Isso aí. Porque muitas vezes a gente fica tanto no digital, fica tanto ali, né? Só na rede social, então eu acho que esse é um dos perigos, saber dosar. Camila, né, deixa eu abrir meu coração para você. Eu tenho nervoso quando eu estou conversando com alguém, e o camarada, o tempo todo, claro, né? Respondeu, mas acabou, dá prioridade a quem está perto de você, né? Tem gente que ele vive mais a vida virtual do que a vida real, então aí já partiu para outro extremo, né? Tem que tomar um cuidado, né, pastor? Eu mesmo já tenho que me policiar muito, porque eu já tive muito esse problema, sabe? Você posta, você quer ver o resultado, você já vai ali ver, né, quem está vendo, quantas pessoas que acessaram, isso se torna doentio. Não, mas assim, até você ver mas quando você está conversando com alguém... Sim. Poxa, uma mesa. E numa mesa. Hoje você vai, por exemplo, num restaurante, poxa, a cada 5 pessoas, 2, 3 está ali, não está conversando mais, agarrado, né, preso. Eu e o Iverson, a gente passou por uma experiência um tempo atrás, que a gente estava num restaurante, tinha umas 6 mesas com casais, nenhum estavam conversando. Eu falei, a gente brincou, olha que loucura, estava todo mundo, um de frente para o outro, na rede social. Então, isso é um problema, né? E eu creio que um outro ponto negativo da rede social, pastor, é que, infelizmente, é um ambiente que o inimigo também usa muito ali de armadilhas, né, pastor? Às vezes as pessoas, elas pensam que elas são anônimas na rede social, e não são. Ah, se eu curtir isso daqui, ninguém vai ver, porque é uma pessoa de outra cidade, e vê. A rede social, ninguém é anônimo, ninguém está tão distante. Uma coisa que eu vejo muito, pastor, que as pessoas não se atentam. O Instagram, principalmente, se eu tenho você, nós somos amigos, como somos na rede social. Sim. E aí, você está mexendo, eu vou lá e curto uma foto, eu sou uma mulher casada, vamos, né, e curto uma foto de um rapaz, Sim. por exemplo. Fala, isso aqui ninguém vai ver porque o meu marido, né, não segue, ninguém segue, é de outra cidade. Pastor, o mundo é muito pequeno. Se você acessa o Instagram, ele vai tender a mostrar primeiro a minha curtida, porque nós somos amigos. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas, né, porque existem vários conteúdos ali na internet. Então, e o inimigo, ele trabalha nisso, né, pastor? Se nós temos o Orson como amigo comum, se eu curtir a foto dele, você, quando entrar na foto, você vai ver o meu nome primeiro. O Instagram tende. Lógico que nas configurações a pessoa pode bloquear mudar, ali para não ver, mas as que, né, não tem esse bloqueio... Então, esse é um perigo da internet, né? Então, o que a gente tem que estar sabendo separar, né, pastor? O que é espiritual e o que não é. Porque é um mundo, uma terra sem lei, né? Ali. Davi vai dizer no Salmo, me faltou o Salmo, ele vai dizer assim, não colocarei diante dos meus olhos coisas más. Davi, claro, viveu numa época que não tinha rede social, mas não tem versículo também que se encaixe tão bem como isso, né? Sim. Vigiar aquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Isso, e assim, pastor, não só a rede social, muitos sites, né? A gente tem muito aplicativo de relacionamento. Então, pais, né? Se atentem. Às vezes eu vejo as crianças hoje ficando desde muito novas, com acesso muito livre. Então, pais, observe o que seu filho está vendo, observa, nunca é só uma dancinha, nunca é só, Sim. né, pastor? Então, eu acho que isso tem que ser muito bem resguardado também. E até na minha área pastoral, Camila, uma vez eu vi uma matéria que eu achei interessantíssima, que nós pastores, os pastores que me ouvem vão entender. Hoje, muito das nossas ovelhas são pastoreadas por rebanhos da internet.
O que eles falaram lá, acabou. Às vezes você prega aqui, ele não está nem aí, mas se o pastor da internet falou, acabou. Parece que eles têm mais honra do que a gente. E aí tem o pastor que Jeremias, eu gosto muito dele, da Presbiteriana de Contagem, ele vai dizer assim, a honra é seu pastor. Fica honrando o pastor da internet, que se você passar uma enfermidade, quem vai te visitar é o seu pastor, não é o pastor da internet. Não que você não possa ver, eu assisto a alguns pregadores, mas eu vou dar um conselho aqui para você. Cuidado com a internet, porque do mesmo jeito que tem coisa boa, tem muito conteúdo ruim. Então procura saber a fonte daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está se alimentando, porque a internet, como a Camila disse, tem a fonte boa, mas tem a fonte ruim. E a veracidade dos fatos, né, pastor? A gente viu muito aí, a gente teve uma pandemia, a gente teve agora um surto aí de dengue, né? Então os vídeos do WhatsApp, tal médico falou, pastor, você está aqui na frente da câmera do Washington, você vai fazer um vídeo aqui agora, boa noite, sou o pastor Wallace, vai trazer uma mensagem. Isso vai rodar no WhatsApp? Esse é o vídeo do pastor Wallace. Se a gente muda o cenário, te coloca um jaleco e você grava um vídeo aqui e o Washington edita, é Dr. Wallace Ribeiro. E se você começa a dar dicas de saúde, isso vira uma verdade na internet. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente esses vídeos de WhatsApp, que sai rodando. Será que isso realmente é verdade? Esse cara realmente é médico? Esse cara realmente é repórter? Porque hoje em dia... A internet deu voz para muita gente, tem um lado positivo, mas deu voz também para muita gente covarde, Camila. Sim. Porque tem gente que vai atrás de uma rede social, por exemplo, se ele quiser te denegrir, ele faz isso. E até você provar, como diz na minha terra, que tomada não é focinho de porco, meu filho, aquilo já te denegriu há muito tempo. Então é importantíssimo você ter a fonte. Camila, meu Deus do céu, o tempo está indo embora. Agora, como que a gente pode usar então a rede social, a gente que é cristão, como que a gente pode usar assim então de forma saudável? Como que você utiliza, pode até falar mesmo a maneira que você faz. Eu sei que você grava uns vídeos, qual a estratégia que você faz para que a gente aprenda, né? Pastor, eu falo assim que eu carrego muito como testemunho, né? Eu sempre gostei muito de comunicação e eu sempre tentei muito a comunicação por várias vertentes. Eu sempre gostei do jornalismo mesmo, de entrevistar pessoas, né? Mas direcionado até para o esporte. E isso não aconteceu na minha vida, isso é outra história que eu não vou trazer agora. Mas eu falei assim, um momento, eu vou usar o Instagram, que eu vi muita gente usando e nessa época eu estava desviada. Então eu ia pelo que o mundo usava. Usava muita, né, música mundana, as estratégias de marketing, né? E usava aquilo ali. Eu sei que você gostava do Big Brother, acompanhar. Do Big Brother. Na época, inclusive, essa época de Big Brother, não, pelo amor de Deus, está repreendido. Eu tive um vídeo que viralizou, deu mais de 1 milhão e eu pensei, nossa, agora isso vai estourar aqui. Pastor, e quando eu me converti, né, voltei para os caminhos do Senhor, isso foi uma coisa que eu falei, gente, eu preciso mudar isso daqui. E foi aos poucos. Mas, né, indo para a sua pergunta, por que eu trouxe isso? Aos poucos eu mostrei a minha mudança de vida na rede social, porque as pessoas que estavam ali me seguindo eram as mesmas pessoas que me acompanhavam no mundo. Então, para mim foi importante que essas pessoas começaram a ver essa mudança até no que eu postava, né? Eu apaguei todos esses vídeos e assim, passou mesmo com um vídeo que dava 1 milhão de visualizações, quando eu passei a postar a minha devocional, que seja uma frase ali, no começo eu comecei mais tímida, postar uma frase, depois eu comecei a falar das minhas experiências com Deus, a minha interação ela era muito maior do que quando eu tinha muito mais visualizações. Então eu creio que nós cristãos, nós podemos impactar sim, de forma positiva através da internet. Então, o que eu faço? Hoje em dia eu estou com uma agenda mais corrida, mas eu sempre posto meu devocional. Eu já tive experiências, por exemplo, tem um menino que ele é de Alagoas, ele veio para o meu Instagram nessa época que eu fazia muita coisa assim relacionada ao Big Brother, e aí ele veio através disso e hoje ele é discipulado pelas coisas que eu posto. Que legal, que legal. E ele fala comigo, Camila, eu tenho certeza que foi Deus que colocou, muitas vezes as coisas que você posta vêm de encontro e, assim, eu creio que Deus trabalha de todas as formas, né, pastor? Inclusive, você também, né, usa a rede social para evangelizar. Eu coloco todo dia um minuto com Deus, Camila, acho que foi desde outubro. Eu nunca tive tanta visualização no Stories como esse momento. Porque Deus fala através disso, né, pastor? Então, às vezes, o irmão fica muito acanhado e fala, não vou postar isso daqui porque ninguém vai ver. Eu falo assim, que se uma pessoa viu e aquilo ali... Já valeu, né? Valeu porque né, transformou a vida da pessoa. Então, eu acho que nós temos, sim,
uma arma positiva na mão, mas como conversamos aqui, né, pastor? Para ser usada com Eu cuidado. aprendi uma vez que a rede social ela é como uma faca. A faca você corta um tomate ou pode matar alguém. O problema não é a faca, é quem está segurando. Sim. Então, se você usar de forma espiritual, a rede social vai ser espiritual. Mas se você tiver de forma carnal, vai ser usada de forma E aqui na carnal. igreja nós temos vários exemplos, né, pastor, de muitas pessoas Né? que usam Poxa. a rede social para beneficiar. E eu vejo através mesmo do Instagram da igreja, às vezes eu, né, pego os conteúdos aqui, os testemunhos aqui e coloco na rede social. Uma vez a gente até fez um comparativo, a gente às vezes tem um alcance maior no Instagram e já teve pessoas de outros estados que veio no Instagram da igreja e falou, né, ó, isso aqui Não, né, tem edificou. membros aqui da igreja que vieram de outra cidade que são membros por causa das postagens do Instagram. Então, isso tudo atrai. E teve uma outra experiência muito legal do Instagram da igreja em relação às fotos. Teve uma pessoa membro da igreja, mas ela estava se sentindo um pouco afastada. Às vezes ela, né, ela relatou isso para mim e para o Iverson depois, que às vezes ela não conversava com muita pessoa aqui. E aí essa pessoa voltou e assim, sem pretensão nenhuma, no dia eu tirei uma foto dessa pessoa, coloquei no stories, marquei ela. Aquilo ali, a pessoa se sentiu parte da igreja. Que Falou, bom. nossa, que bom, vocês, né, nunca tinha postado uma foto Que minha. legal. Até peço perdão para os irmãos, que às vezes a gente não consegue tirar de todo mundo, né? Mas isso faz diferença, verdade. sabe? Passou uma foto ali, a pessoa já se sente parte da igreja, né? Tem Bom. membros que já relataram que, eu gosto de acompanhar, de ver, então acaba chamando a atenção, né, pastor? Camilinha, aperta minha mão aqui. Obrigado. Camila é uma benção. Dá um abraço no Iverson. E estamos sentindo falta de você aqui na TV Águia. Vê se volta logo. Eu sei que esse começo de ano foi um pouco conturbado, mas logo, logo Deus vai colocar as coisas no lugar. E a TV Águia sem você não é a mesma coisa. Não, Tá? pastor, Despede aí do pessoal. Pastor, eu agradeço a oportunidade. Quero agradecer não só pela oportunidade do convite, mas por tudo que o Senhor faz por mim, pela minha família, até por esses ministérios que confiou aí na minha mão. Me sinto muito feliz. Tenho certeza que esses ministérios, né, ajudaram e contribuíram para que eu pudesse firmar. E com certeza em breve estaremos de volta. Galera, assim a gente encerra o podcast. Fica aí, tem muito mais coisa boa aqui no programa. Próximo quadro. Obrigado, Camila, por ter participado com a gente. Falamos aqui, estamos com saudade da Camila aqui na TV Águia. Hoje, agora o próximo quadro, nosso amigo Zilton. Zilton, qual que é a canção de hoje? Bom, meus amigos, esse é mais um Cantando a Palavra. E hoje nós iremos falar sobre uma canção que todos nós conhecemos, é a canção Que Se Abram os Céus, da Nívia Soares. Todo encontro com Deus exige um preparo. Como assim, Zilton? Todo encontro com Deus e com o seu povo, ele exige de nós uma predisposição ou uma preparação para que nós venhamos estar na mesma sintonia com o céu. E quando nós estamos preparados para esse encontro, é diferente o ambiente. Então, o ambiente de culto, ele é diferente também do ambiente de quando você abre a Bíblia a sós da sua casa. Ali é você e Deus no seu momento de intimidade, onde você começa a ter aquele momento muito pessoal. A palavra, ela é diretamente a você. Mas há também um ambiente de culto que é onde Deus ele fala com o corpo. Assim como está escrito em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. Ali nós somos o corpo de Cristo. E ninguém pode anunciar o nome de Cristo sem que o Espírito tenha traído. Ah, então é assim? Está escrito em João 6, 44, 16, 13 e 14. Então, no culto nós temos que nos situarmos. Como assim? Qual é a atmosfera que eu estou e qual é o lugar que eu quero ir? O cajado do ministro, ele não é apenas um cajado de autoridade, ele é um cajado que conduz as pessoas para um lugar ao qual ele está. Senão, nós não fôssemos dessa forma, nós seríamos pegos naquele contexto do Salmo 15, onde ninguém poderia se apresentar ao Senhor, porque todos nós carregamos algum tipo de mácula em nossas mãos e algum pecado ao qual nós não podemos apresentar. Mas no ambiente de culto, como um corpo que se move, a parte saudável completa a parte que está doente e todos nós podemos nos apresentarmos diante do Senhor. E a música Que Se Abram os Céus, ela descreve justamente essa expectativa. Olha só como ela diz: Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. As primeiras linhas, ela descreve os sentimentos que nós devemos ter ao entrar na presença de Deus.
querermos que Ele tome a direção do encontro dos nossos corações e que Ele conduza nós para o lugar ao qual Ele está. Quando nós declaramos que Ele é fogo consumidor, isso também vai nos trazer o temor e a reverência que é necessário para nos apresentarmos diante do Senhor. E assim se torna uma adoração aceitável, como está escrito em Hebreus 12, versículo 29. E a música continua da seguinte forma: estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor me liberta, estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado eu estou. O reconhecimento da presença de Deus é algo que nos faz facilmente cair no chão. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer que diante dele ninguém consegue ficar de pé. Para nós estarmos na igreja semanalmente é muito fácil cair na mesmice, numa monotonia. Então nós precisamos cultivar o hábito de reconhecer o que acontece no culto. Quando nós nos reunimos como igreja, estamos na presença de Deus, da sua glória, e essa presença vai nos trazer consequências, como cura, libertação e reconhecimento de quem nós somos e daquilo que nós carregamos. Não estou falando apenas na batalha espiritual, por mais que isso aconteça, mas existe também, quando nós contemplamos a Deus face a face, cura da alma, libertação de pecado e até de doenças físicas. Assim como aconteceu com Isaías no capítulo 6, quando por uma brasa viva do altar ele foi purificado e confrontado nos seus pecados. E a música vai continuar falando: temos sede de ti, Senhor, que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E depois, num pré-refrão, ou numa parte onde a música cresce um pouco mais, ele vai começar a dizer que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. O refrão e a ponte da música vão enfatizar tudo aquilo que nós vemos aqui, como a imagem que também dá nome na música. Na Bíblia, essa ideia do céu se abrindo se mostra a majestade de Deus, como na cena do batismo em João 1, ou na morte de Estevão em Atos 7. Foram duas situações distintas, uma onde alguém estava começando a sua caminhada e outro estava findando a caminhada, mas ambos puderam ver os céus abertos e foram revelados e contemplados pela glória do Senhor. É uma imagem sublime que nos coloca no nosso lugar de pequenez diante do Senhor. E entendemos que quando nós vemos os céus abertos, nós contemplamos um rei que governa e é majestoso, e isso vai nos colocar em um lugar onde ele governa sobre toda a criação e também sobre a nossa vida. Então é uma música que traz uma mensagem simples, porém extremamente centrada em Deus. Ela nos situa no nosso encontro e nos aponta para o alvo da nossa fé, que não é as bênçãos, não é o que ele pode me dar, mas sim quem ele é. E ela anuncia que ele é um grande Deus. É uma música que ganha grande vida quando nós olhamos para Deus, contemplamos um céu aberto, reunidos como igreja. Ela vem às vezes de encontro com aquele arrepio que sentimos, mas ela é muito maior quando nós compreendemos que, por mais do que aquilo que eu sinto, é compreender quem Deus é. É com o Senhor, pastorzão. Bom, Deus te abençoe. Vamos para a agenda da igreja para você saber os dias de culto? Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares, quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar, temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar, ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30, te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, é onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós
celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio às 14 horas na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Já deu like? Já compartilhou? Não? Então faça isso aí, vamos alcançar mais vidas. Agora a nossa irmã Adrila com o quadro O Texto dentro do seu contexto. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais um dia para falar com você sobre um texto com contexto da Bíblia, para te explicar, né, e para nós conversarmos um pouco sobre o contexto daquilo que muitas das vezes nós utilizamos sem saber de fato quais são esses contextos. Abra sua Bíblia em Mateus 11, nós vamos ler do versículo 28 ao 30. É um versículo muito lindo e muito utilizado por todos nós, inclusive é um dos meus favoritos, e ele traz muito descanso, muito consolo ao nosso coração, porque de fato esse é o sentido dele. Então abra aí, são as palavras de Jesus, nós vamos ler, depois eu vou te explicar um pouquinho sobre o contexto e o que esse versículo está querendo dizer ali na íntegra. Versículo 28 fala assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Bem, isso aqui é uma passagem muito conhecida, como eu disse, mas ela tem precedentes que precisam ser ditos, que precisam ser melhor explicados. Se você pegar aí a partir do capítulo 10, você vai ver Jesus incentivando ali seus apóstolos, né, aquelas pessoas que andavam com ele, a irem para o ministério. É como se ele estivesse enviando, né? De fato ele está enviando, dando instruções sobre como exercer o ministério e tudo mais. Leia o capítulo 10 principalmente, porque tem grandes lições para as nossas vidas no dia de hoje. O capítulo 11, ele fala sobre a vida de João Batista. Outra passagem que nós não podemos deixar passar em branco. Por quê? Jesus é aquela passagem conhecida onde ele vai falar assim que depois de João Batista, né, nascidos de mulher, nenhum é maior no reino que ele. Então é uma passagem muito interessante para a gente entender, porque João Batista era altamente criticado, mas foi altamente honrado pelo próprio Jesus Cristo. Então tem alguma coisa na vida de João Batista ali que tem que nos ser ensinado, né? Nós não podemos deixar passar despercebido. E depois ele vai falar sobre incredulidade. E aí vai entrar nesse versículo que eu falei com vocês. Bem, essa passagem em si, se você pegar ela, ela começa assim, ó: venham a mim, ou vinde vocês, né? Vinde aí. É um convite de Jesus. Por que Jesus faz esse convite para nós? Vamos entender. Você pegar o contexto de Mateus ali, você vai ver que os fariseus, eles estavam doidos ali querendo jogar imposições no povo. Façam isso, vocês devem isso, vocês precisam isso, vocês estão errados nisso, hipócritas nisso. Então eles traziam muitas imposições, muito faça, você deve fazer isso. E isso trazia uma sobrecarga, porque viver com base nos pensamentos fariseus, com base na religião, com base na imposição religiosa, é difícil, não é fácil não. Quando Jesus fala, inclusive, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, o que é uma pessoa sobrecarregada? É uma pessoa que está com a sua carga de mais outras pessoas. Ela está com um excesso de cargas. Então as pessoas elas estavam exaustas dos ensinamentos dos fariseus, porque de nada libertavam, de nada serviam e simplesmente eram imposições que traziam dureza, que traziam dificuldade, que traziam peso, que traziam cansaço. E Jesus ele veio para quebrar isso, ele veio para mudar isso. Inclusive, se você abrir em Mateus 23, 4, olha o que Jesus ele fala. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Então, esse era o pensamento de Jesus sobre aqueles fariseus. Então, Jesus está fazendo um convite para nós decidirmos viver da maneira como ele está propondo. Então, esse versículo ele precisa ser entendido como isso, é um convite, né? Em seguida, entra a parte que eu quero abordar com você hoje, porque muitas das vezes ela é interpretada errada, que é: tomai o meu jugo, tome o meu jugo, porque ele é leve e fácil de carregar. Vamos entender o que é esse jugo. Se você googlar aí, você vai ver que o jugo era uma peça de madeira colocada ali sobre os bois. E essa peça de madeira, ela facilitava as conduções, né, desses animais. Eles se mantinham no trajeto, eles não se desviavam e eles continuavam até concluir o seu propósito ali.
como sendo aqueles animais. Então, o jugo é como se Jesus estivesse falando assim, ó, me deixa colocar o ministério que eu tenho para vocês sobre vocês, porque ele sim vai conduzir vocês para o lugar que eu quero. Não essas imposições dos fariseus, dos religiosos, mas o meu jugo, a minha peça, a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Essa sim vai conduzir você. Alguns autores, né, eles falam que o tomar o jugo é a mesma coisa naquela época de tornar um discípulo, né? É um convite ali para se tornar, né, um discípulo de Jesus. E é interessante que se você pesquisar um pouquinho sobre esse tomar o jugo, você vai ver que essas peças elas eram adaptáveis aos bois, né? O que isso significa? Quer dizer que Jesus ele sabe exatamente o que se adapta a você. Ele tem um ministério para você. Não é um ministério de fulano nem de ciclano, é para você. Ele sabe que você aguenta, ele sabe que você suporta. Então, se nós estivermos debaixo do jugo de Jesus, aceitando ser conduzido por ele, aceitando viver na medida que ele tem para nós, vai ser mais fácil, vai ser mais leve do que se nós vivêssemos com base na imposição religiosa, com base na imposição dos fariseus, né, daquela época. E depois entra a parte que fala assim, jugo fácil de carregar e leve. Muitas vezes já vi esse versículo, principalmente na internet, sendo usado de maneira completamente equivocada. Porque as pessoas falam assim, nossa, eu estou passando por um momento tão ruim da minha vida, aí alguém fala assim, mas o jugo de Jesus ele é leve e fácil de carregar, então você está fazendo alguma coisa de errado. Jesus, em momento nenhum da Bíblia, falou que seria fácil. O fato de nós sermos mais que vencedores não nos garante uma vida fácil. E isso é um mito cristão. Se você abrir, por exemplo, vamos abrir lá e ler João 16:33, a palavra vai falar isso daqui, ó. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Se você abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 10, fala assim, ó. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Versículo 16. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Então, onde Jesus nos disse que seria fácil de carregar? Onde Jesus nos disse que seria leve? Jesus está falando que quando a gente é discípulo dele, nós não temos aquela imposição que é feita ali pela religião. Então fica mais leve porque nós fazemos por amor, e não por imposição, não porque tem alguém nos obrigando ou alguém nos determinando que deve ou não deve ser feito. E nem nos julgando conforme a justiça humana, mas caminhando conforme a palavra de Deus. Se você abrir, inclusive, nós temos uma dádiva que só nós cristãos temos, que é sobre a paz, né? Jesus, como eu disse, ele não nos garantiu que seria fácil, mas ele nos garantiu que nós teríamos paz. Separei aqui 2 versículos, nós vamos ler rapidinho. Romanos 5, do 1 ao 5, fala assim. Aliás, Romanos 5, só o versículo 1 já é suficiente. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Agora abre em Filipenses do 4, do 6 ao 8, que fala assim, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Entendeu que caminhar com Jesus, porque que o jugo dele é mais fácil e leve de carregar? Porque apesar de ser atribulado, apesar de estar angustiado, apesar de passar por problemas, por crises, por dificuldades, você tem e carrega a paz que excede todo entendimento. Então, essa é a dádiva do cristão, esse é o nosso presente, é ter a paz. Não quer dizer que nós vamos ser isentos aí de dificuldades, mas quando nós passarmos por elas, nós teremos a paz que excede todo entendimento. Então, essa é a passagem que eu queria trazer com vocês, que nós venhamos entender que o jugo do Senhor, ele é feito para nós carregarmos ele por amor, por isso que ele é leve e que ele nos dá a paz que excede o entendimento quando nós passarmos pelas tribulações, né? É um convite para mim e para você aí de casa, para decidir deixar suas cargas e todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, irem até Jesus para que ele os descanse, né, verdadeiramente. O descanso é aquele que vem lá dos céus e que te faz dormir bem, descansar bem, apesar de todos os problemas e que te faz viver uma vida em paz. Espero que tenha falado com você assim como falou comigo. Até a próxima.
vamos agora ouvir a palavra. A palavra de hoje está linda, hein? Fica aí para você ouvir. Meus irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo aí sobre o tabernáculo. Agora nós já entramos nas partes dos elementos que compõem o tabernáculo. Começarei hoje, falarei sobre quais os elementos que estão no átrio, quais os elementos que estão no santo lugar e o elemento que está no Santos dos Santos. Cada programa agora eu falarei de um elemento. Quero ler com você, para servir de base, né? Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Esse estudo sobre o tabernáculo já tem algum tempo, é um estudo riquíssimo, pena que não dá para eu falar tudo, porque é muita coisa, mas o tabernáculo era uma tenda móvel que o Senhor pediu que Moisés construísse quando eles estavam no deserto. Esse tabernáculo simbolizava a presença de Deus entre o povo. Tudo no tabernáculo apontava para Jesus. Tudo para o tabernáculo apontava também para a igreja do Senhor e também o nosso serviço com Deus. E o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. O átrio, que era a parte externa, o santo lugar, que já era uma parte interna, e dentro do santo lugar havia um quartinho chamado Santos dos Santos. Cada lugar representa uma tipologia de Cristo e a nossa intimidade com Deus. Então hoje eu quero falar do primeiro elemento. Quando você entrava no tabernáculo, quando você já chegava no átrio, e ali o primeiro elemento que você via era o altar de sacrifício. Esse altar, ele ficava logo na entrada, ele era feito de madeira de acácia e revestido de bronze. Em muitos lugares ele é chamado também de altar de bronze. E era ali que os animais eram oferecidos em adoração e perdão dos pecados. Era em cima desse altar. O animal era morto fora do tabernáculo, aí entrava com o animal morto e depois colocado sobre o altar. Ali em cima desse altar de bronze, os animais eram oferecidos em sacrifício a Deus em perdão dos pecados. Lembra que eu te falei que tudo aponta para Jesus aqui no tabernáculo? Então esse altar de bronze, ele simboliza o quê, pastor? Ele simboliza a cruz de Cristo. Por que a cruz, pastor? Porque a cruz foi onde Jesus, como cordeiro, se entregou por nós. Do mesmo jeito que Jesus se entregou naquela cruz como cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, era em cima desse altar que os cordeiros eram oferecidos em remissão do pecado do povo. Então esse altar aqui, quando você começa a vida cristã, quando você entra no átrio, qual que é o primeiro elemento que você se encontra? Com a cruz. Não existe vida cristã sem cruz, gente. É impossível nós queremos servir a Deus sem a cruz. O próprio Jesus falou no Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, se você quer me seguir, ele vai dizer, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, no contexto bíblico, fala de renúncia, fala de propósito de Deus, fala de vergonha por causa do Evangelho. Então, quando nós entramos no átrio, o primeiro elemento é a cruz. E se você quiser seguir a Cristo, a primeira coisa que você vai encontrar é a cruz. Por quê, pastor? Você vai saber aquilo que Jesus fez por mim e por você. A cruz de Jesus me constrange. Quando eu falo de cruz, irmãos, eu estou falando da mensagem da cruz, não é o objeto de madeira em si, é a mensagem da cruz. Quando eu olho para aquela cruz e vejo o Salvador morto por mim e por você, é isso que me encoraja. Eu gosto de usar muito o exemplo do Barrabás, que Barrabás, ele era um camarada que foi condenado por crime, assassinato. A cruz já estava pronta para ele. Só que quando chegou o dia da execução, alguém bateu na cela dele e disse que Barrabás, vamos? Ele falou, mas já chegou a hora para eu morrer? Aí o guarda disse, não, você não vai morrer não. Eu não vou morrer, a condenação é minha. Mas alguém vai morrer no seu lugar. Um tal de Jesus aí, o povo preferiu te soltar e condenar ele. Irmãos, Barrabás só não foi morto por causa de Jesus. A cruz era dele, o pecado era dele, a condenação era dele. E Jesus morreu na cruz por Barrabás.
Barrabás significa filho do Pai. Sabe quem que é Barrabás? Eu e você. O pecado é nosso, a condenação era nossa, o inferno é nosso. Sabe por que nós não fomos colocados lá? Por causa de Jesus. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, irmãos. Quando eu olho para a cruz, eu fico constrangido. Como pode alguém, um Deus tão santo, morrer por alguém pecador como eu sou? Por isso que tudo na cruz, tudo na vida cristã começa com a cruz. A cruz não me deixa ter orgulho. A cruz não me deixa ter soberba. A cruz me faz entender que tudo é por causa de Jesus e nada por causa de mim. Eu mereci o inferno, eu merecia tudo de ruim, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus morreu no meu lugar. A Bíblia não fala depois o que aconteceu com Barrabás, mas eu tenho uma pergunta. Essa pergunta ecoa na minha mente. Será que Barrabás seguiu a Jesus depois? Será que ele reconheceu o que Jesus fez por ele? Eu não sei te responder, mas agora eu faço a pergunta para você. O que você tem feito com a cruz de Cristo? Será que nós já entendemos aquilo que Jesus fez por nós, irmãos? E nesse altar também de bronze, ele possuía 4 pontas. Por que essas 4 pontas? Era onde os animais eram presos antes de serem mortos. Mas havia uma tradição, algo que Deus havia falado, que quando alguém cometesse um crime, né, que não fosse passivo de morte, que não foi doloso, o camarada não teve culpa, ele poderia correr e segurar no chifre do altar. Se ele segurasse em qualquer chifre, ele estaria isento da morte. Se você ler a história em 1 Reis, capítulo 1, Adonias, ele havia sido condenado à morte por querer o trono de Salomão, mas ele vai segurar no chifre do altar e vai ser perdoado. Irmãos, quando nós nos agarramos no altar, quando nós nos agarramos na cruz, irmãos, a cruz nos livra da morte. Às vezes o inimigo, espiritualmente falando, chega perante Deus nos acusando. O Wallace fez isso, o Wallace é pecador, a palavra diz que ele merece a morte, a palavra diz que ele merece a condenação, o inferno, e ele está certo disso, porque a lei diz isso, eu mereço isso. Mas quando eu me agarro na cruz, quando eu me agarro naquilo que Jesus fez por mim, o diabo não pode me acusar mais, porque quando eu estou agarrado no altar, quando eu estou agarrado na cruz de Cristo, agora eu estou livre de toda a condenação. Agora esse altar também, se você ler Romanos 12, vai dizer que nós temos que oferecer a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. Como assim, pastor? Porque nesse altar você colocava animais mortos, porque esses animais estão sendo entregues para Deus. Mas no Novo Testamento, Paulo está dizendo, a gente não tem que se entregar mais morto, porque Jesus já morreu por nós, mas esse altar fala que nós temos que nos entregar de forma viva. Isso quer dizer que quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o altar de bronze, significa que agora eu tenho que ser uma oferta para o Senhor, eu tenho que me entregar para Deus, eu tenho que viver para Deus para valer. Vou te dar um exemplo bíblico, lembra de Samuel? Quando a sua mãe Ana era estéril, ela fez um voto que se Deus desse um filho para ela devolveria o filho ao Senhor. Quando Samuel é desmamado, ela leva até o templo, o sacerdote Eli estava sempre acostumado a receber um animal. Mas aí um dia chega Ana segurando Samuel e disse, esse aqui é a minha oferta. Talvez Eli perguntasse, e o animal? Não, hoje a minha oferta é ele. Irmãos, naquele dia, Samuel não trouxe uma oferta, Samuel era a própria oferta. Porque claro que nós temos que entregar algumas coisas para Deus, né? Mas o que o Senhor mais quer é o nosso coração, o que o Senhor mais quer a nossa vida é nós ficarmos no altar. E eu pergunto para você aqui, a mensagem já está quase chegando ao fim, o que você tem oferecido para Deus? A sua vida no altar de Deus é o que o Senhor mais quer. Se você ler que Malaquias capítulo 1, do verso 11 ao verso 14, Deus vai repreender o povo, porque o povo estava colocando nesse altar animais coxos, animais cegos, animais defeituosos, que no contexto bíblico não poderia. Ele fala assim, por que você oferece o melhor do seu rebanho para o ímpio? E para Deus você oferece sempre o pior. Esse altar de holocausto me faz parar para pensar, o que eu estou oferecendo para Deus? Tem hora que para o nosso trabalho, a gente oferece o melhor do nosso tempo
e para Deus sempre o resto. A gente oferece o melhor para as outras coisas. E para Deus, o que eu estou oferecendo no altar de Deus? Não, eu quero oferecer no altar de Deus o melhor da minha vida, o melhor do meu louvor, o melhor do meu tempo, o melhor da minha adoração. Deus não merece resto. O altar de bronze, o altar de holocausto me ensina que eu tenho que entregar para Deus o melhor. E eu termino dizendo, em Levíticos 6, 12, 13, tem um versículo que a gente conhece que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Sabe qual que é o contexto desse versículo aqui? Esse altar que o fogo não pode apagar é o altar de bronze. Por que o altar não pode apagar? Porque vamos supor que eu chego lá para oferecer um animal em remissão dos meus pecados. Já pensou se o altar tivesse apagado? Eu não teria como eu ter o perdão dos meus pecados. Mas quando o fogo está sempre aceso, a hora que eu pecar, eu posso chegar até aquele altar que eu vou receber perdão dos pecados. E eu termino essa palavra dizendo, a cruz do Senhor, o altar de bronze me ensina que não importa o meu pecado, não importa a hora que eu errei, não importa quão grande seja o meu pecado aos olhos do homem, o fogo desse altar está sempre aceso. Ou seja, a qualquer hora tem perdão, a qualquer momento tem perdão. Talvez eu esteja pregando para alguém agora que você afastou da igreja, talvez você cometeu um pecado que você está até envergonhado. Mas eu quero te lembrar que o fogo desse altar está aceso. Eu quero te lembrar que a cruz do Senhor está acessível, tem perdão para você, tem nova vida, tem uma nova história. Esse altar de bronze me lembra que sempre há perdão para nós. Recebe essa palavra aí. Vamos orar? E semana que vem a gente dá sequência a esse estudo, onde eu falarei sobre a pia de bronze. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que ouviu esse altar. Senhor, o primeiro elemento que a gente vê na vida cristã é o altar de bronze que simboliza a cruz. Ali eu lembro aquilo que o Senhor fez por mim. A cruz me faz ver quão pecador eu sou, aquilo que eu merecia a morte. Mas a cruz me lembra que o Senhor pagou o preço por mim. Não sou eu, tudo é o Senhor. A cruz me lembra que ali eu tenho perdão dos pecados. Esse altar de bronze também me lembra que eu tenho que oferecer a minha vida como oferta ao Senhor. Eu não posso oferecer restos para Ti, eu tenho que oferecer sempre o melhor. E esse altar também, Senhor, me lembra que o fogo não vai apagar, o fogo está sempre aceso, sempre haverá perdão para nós. Espírito Santo de Deus, use essa palavra aqui para nos fortalecer. Essa pessoa que está abatida, que está afastada do Evangelho, está enfrentando uma crise, que o Senhor entra com providência, salva, cura, perdoa, transforma, Deus. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente termina o nosso programa. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não esqueça de dar o like e de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, fica com Deus, paz do Senhor, Deus te abençoe.